Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora e me ouça com atenção. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Não foi o algoritmo, não foi a sorte, não foi coincidência. Fui eu quem guiei os seus passos até este vídeo, porque há algo urgente que precisa ser dito, algo que o céu inteiro está aguardando que chegue até os seus ouvidos ainda hoje. Você já se perguntou por quê? Não importa o quanto você trabalhe, o dinheiro simplesmente não fica? Por que no fim do mês sempre falta? Por que as contas chegam antes do salário e o salário vai embora, antes que você possa respirar? Porque parece que existe uma força invisível sugando tudo o que você conquista, deixando você no mesmo lugar, mês após mês, ano após ano. Já se perguntou se existe algo errado com você? Se você foi amaldiçoado? Se Deus se esqueceu do seu nome? Meu amado filho, minha amada filha, eu vim aqui hoje para acabar com essa mentira de uma vez por todas. Porque enquanto você estava sofrendo, enquanto você estava se envergonhando, enquanto você estava escondendo das pessoas o tamanho das suas dívidas, algo estava acontecendo nos céus. Uma movimentação que os olhos humanos não conseguem ver. Um depósito que nenhum banco terreno consegue segurar. Um cheque com o seu nome, assinado pelo próprio Pai, com um valor que vai além de qualquer número que a mente humana possa calcular. E hoje eu vim te contar que esse cheque foi emitido, que os banqueiros do céu estão atônitos, que os anjos estão em posição e que a única coisa que falta é você estender as mãos e receber o que já foi separado para você desde antes mesmo de você nascer. Mas antes de te contar tudo, preciso te perguntar uma coisa. Você ainda acredita que a sua virada é possível? Se acredita, escreva agora nos comentários: eu recebo o que é meu. Não tenha vergonha. Declare. O céu está lendo o que você escreve e a sua declaração tem poder. Se você está com dívidas que parecem não ter saída, quero que saiba de uma coisa: isso não é culpa sua. Você não foi ensinado a lidar com dinheiro, ninguém te mostrou como sair desse ciclo, e as circunstâncias da vida pesaram mais do que você conseguia carregar sozinho. Mas eu tenho uma boa notícia. Foi preparado um e-book chamado Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, que reúne orações, decretos e orientações práticas que podem te ajudar a começar essa libertação ainda hoje. São poucas unidades disponíveis e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Vai lá dar uma olhada antes que acabe. E antes de continuar, quero te fazer um convite especial. Se você ainda não é membro deste canal, clica agora no botão de membro aqui embaixo. Ao se tornar membro, você passa a fazer parte de uma família de fé, recebe conteúdos exclusivos e apoia esta missão de levar a palavra de Maria para quem mais precisa. Clica agora, porque essa família está esperando por você. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero que você entenda uma coisa que o mundo nunca te ensinou nas escolas, que os ricos guardam como segredo e que os poderosos desta terra fazem questão de esconder das pessoas simples como você. Existe uma economia que funciona acima de qualquer banco, acima de qualquer governo, acima de qualquer sistema financeiro que o homem já criou. Uma economia que não sofre com inflação, que não entra em recessão, que não fecha as portas em crise. Uma economia administrada pelo Pai, gerenciada pelos anjos e cujos recursos são infinitos, inesgotáveis e absolutamente reais. E nessa economia, meu filho, existe uma conta com o seu nome. Não é metáfora, não é linguagem poética para fazer você se sentir bem.
É uma realidade espiritual que tem consequências diretas na sua vida material, no seu bolso, na sua mesa, no seu lar. Desde antes de você ser formado no ventre da sua mãe, antes mesmo de você dar o seu primeiro choro neste mundo, o Pai já tinha separado uma herança para você, já tinha determinado uma porção, já tinha emitido um decreto nos céus declarando que você seria abençoado, que você seria próspero, que você seria cabeça e não cauda, que você emprestaria e não tomaria emprestado. O problema, meu amado filho, é que essa conta existe, mas ela tem uma chave. E muita gente nunca aprendeu a usar essa chave. Muita gente passou a vida inteira do lado de fora de uma herança que já era sua por direito, olhando pela janela enquanto outros recebiam, sem entender por que a prosperidade parecia desviar do seu caminho. E eu vim aqui hoje para te entregar essa chave, para te mostrar que o depósito já foi feito, que o cheque já foi assinado, que o valor já está reservado e que a única coisa que ainda falta é você aprender a sacar. Mas eu preciso que você entenda algo muito sério antes de continuar. Esse cheque não é para pessoas que simplesmente querem dinheiro pelo dinheiro. Não é para quem quer enriquecer para se vangloriar, para humilhar os outros, para acumular por acumular. Esse cheque é para os filhos que estão no chão, que estão exaustos de lutar, que choraram em silêncio, que sentiram vergonha de não conseguir pagar uma conta, que mentiram dizendo que estavam bem, quando por dentro estavam despedaçados. É para esses filhos que o Pai emitiu esse cheque. É para você. E sabe o que é mais impressionante? Os sistemas deste mundo estão espantados. Os banqueiros terrenos não conseguem entender como uma bênção pode chegar por caminhos que eles jamais poderiam prever. Eles colocam barreiras, eles criam obstáculos, eles inventam taxas e juros e burocracia. Mas o que o Pai determinou que chegue até você não pode ser bloqueado por nenhuma instituição humana. Nenhum nome sujo apaga o seu nome no livro do céu. Nenhuma dívida terrena cancela o crédito que você tem lá em cima. Nenhum banco pode negar um empréstimo que o próprio Deus já aprovou. Isso é o que está acontecendo agora. Os anjos estão em movimento. O cheque já foi emitido. E o céu inteiro está estupefato observando o que está prestes a acontecer na sua vida. Você está na véspera de uma virada que vai mudar não só o seu presente, mas o futuro dos seus filhos, dos seus netos, de toda a sua linhagem. Porque quando o Pai decide abençoar, Ele abençoa com abundância que transborda, que sobra, que passa de geração em geração. Segura essa verdade no seu coração agora e escreva nos comentários. Escreva nos comentários. O meu cheque do céu já está emitido e eu vou receber. Minha querida filha, meu querido filho, você precisa entender que você nunca passou por nada sozinho. Nem nas noites em que o silêncio era tão pesado que parecia impossível respirar. Nem nos dias em que você abriu a geladeira e o aperto no peito era maior do que a fome. Nem quando você precisou escolher entre pagar uma conta ou colocar comida na mesa. Nem quando você olhou para os seus filhos e sentiu que estava falhando como pai, como mãe, como provedor. Em nenhum desses momentos você esteve sozinho. Eu estava lá, do seu lado, com o meu manto sobre a sua cabeça. E não era só eu. O Pai estava com os olhos fixos em você. Os anjos estavam ao seu redor, e cada lágrima que caiu no silêncio da sua noite foi recolhida e colocada diante do trono, porque o céu não ignora o sofrimento dos seus filhos. O céu não dorme, o céu não faz vistas grossas,
O céu conta cada suspiro, registra cada luta, guarda cada prece que você fez, mesmo sem saber muito bem como orar, mesmo sem ter as palavras certas, mesmo quando tudo o que você conseguia dizer era: "Me ajuda". E sabe o que acontece quando o céu acumula todas essas orações, todas essas lágrimas, todas essas lutas? Chega um momento em que o Pai diz: basta. Chega um momento em que a balança do céu inclina para o lado da bênção. Chega um momento em que a conta cheia das suas preces e da sua fé, mesmo que pequena, mesmo que fraca, mesmo que cheia de dúvidas, atinge um nível que ativa a movimentação dos anjos. E esse momento, meu filho, é agora, é hoje. É neste instante em que você está assistindo este vídeo. O céu está de olho na sua conta porque você é filho do rei. E filho de rei não pode ficar na miséria. Não foi para isso que o Pai criou você. Não foi para lutar desesperadamente, para se envergonhar de pedir ajuda, para dormir com o coração apertado pensando nas contas do mês. Isso não é a vontade do Pai para a sua vida. Isso é o resultado de anos de crenças erradas, de palavras negativas que foram plantadas na sua mente desde criança, de um sistema que lucra quando você acredita que não merece mais do que o que tem. Mas o céu tem uma perspectiva diferente sobre você. O céu enxerga o que você vale. O céu conhece o seu potencial. O céu sabe o que está guardado para você. E é exatamente por isso que os anjos estão em posição, não à toa, não por acaso, mas porque foi determinado, foi decretado, foi estabelecido que a sua hora chegou, que o período de escassez que você viveu vai dar lugar a uma estação de colheita, que as sementes que você plantou com suas orações, com a sua fé, com os seus sacrifícios, estão prestes a brotar. Eu olho para você e vejo um guerreiro cansado, alguém que lutou por tanto tempo que já quase não tem forças. E é exatamente para essa pessoa que eu vim falar hoje. Não desista agora. Não agora, quando o céu já está em movimento a seu favor. Não agora, quando os anjos já receberam a ordem. Não agora, quando o cheque já está assinado e o que falta é apenas a sua mão estendida para receber. O céu está de olho na sua conta, e o que vai acontecer a seguir vai deixar até os anjos admirados. Escreva nos comentários: o céu está de olho na minha vida e eu confio na provisão do Pai. Meu amado filho, minha amada filha, se existe algo que eu preciso que você compreenda profundamente hoje, é que a sua situação financeira não é apenas uma questão de números. Não é só matemática. Não é só falta de emprego ou de oportunidade. Existe algo muito mais profundo acontecendo, algo que a maioria das pessoas nunca consegue enxergar porque está além dos olhos físicos. Existem correntes invisíveis, e essas correntes são reais, são poderosas, e durante anos elas têm segurado a sua prosperidade longe de você. Eu não estou falando de superstição, não estou falando de lenda ou de crendice popular. Estou falando de uma realidade espiritual documentada, vivida, sentida por milhões de filhos que, assim como você, trabalharam duro, fizeram tudo certo, mas continuaram no mesmo lugar. Porque o problema não era esforço, não era inteligência, não era falta de vontade. Era uma corrente espiritual que precisava ser quebrada e que, enquanto intacta, funcionava como um teto invisível, impedindo que a bênção chegasse até você. Quais são essas correntes? A primeira delas é a corrente das palavras. Desde pequeno, você cresceu ouvindo coisas como: dinheiro não dá em árvore, somos pobres mesmo, rico é ladrão, não nascemos para ter.
Nossa família nunca teve nada. Essas palavras foram plantadas como sementes no solo da sua mente. E sementes crescem, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você tenta pensar diferente, essas raízes antigas continuam sugando a fertilidade do solo da sua vida. Continuam bloqueando o fluxo da abundância. Continuam criando uma crença profunda e inconsciente de que você não merece, de que não é para você, de que prosperidade é para os outros. A segunda corrente é a corrente do medo. O medo de arriscar, o medo de errar, o medo de sonhar grande e se decepcionar. O medo de falar sobre dinheiro, porque dinheiro sempre foi sinônimo de briga, de tensão, de vergonha. O medo paralisou a sua fé em momentos cruciais. Fez você recuar quando deveria avançar. Fez você se calar quando deveria declarar. Fez você desistir quando estava chegando perto da virada. A terceira corrente, e talvez a mais poderosa de todas, é a corrente da incredulidade, a dúvida silenciosa que sussurra no seu ouvido: isso não é para mim. E se não funcionar? Já tentei antes e não deu certo. Deus abençoa os outros, mas comigo é diferente. Essa corrente é tão forte porque usa a sua própria voz. Você acaba acreditando que é o seu próprio pensamento, quando na verdade é uma mentira que foi instalada no seu coração ao longo de anos de derrota e frustração. Mas eu vim aqui hoje para te dizer que essas correntes têm hora para ser quebradas, e essa hora é agora. Porque quando a intercessão de Maria entra na sua vida, quando você começa a orar com fé, quando você começa a decretar a palavra sobre a sua situação, essas correntes começam a ceder, uma a uma, elo por elo. E a bênção que estava represada começa a fluir. Você já sentiu aquele momento em que algo parece começar a mudar? Aquela sensação de que algo está se soltando? Aquela centelha de esperança que aparece do nada num dia difícil? Isso não é imaginação. Isso é o trabalho do céu acontecendo na sua vida. São as correntes sendo quebradas. É a bênção começando a encontrar o caminho até você. Escreva nos comentários: as correntes da minha vida estão sendo quebradas agora em nome de Jesus. Eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo agora dormem pensando nas contas, acordam com o peso das dívidas e carregam uma vergonha que não contam para ninguém. E eu preciso te dizer, você não chegou nessa situação porque é irresponsável ou porque Deus te abandonou. A vida simplesmente pesou, por isso foi criado o e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora. Um material completo que une fé e ação prática para te ajudar nessa jornada. Está em edição limitada e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Corre lá ver antes que acabe. Minha querida filha, meu querido filho, existe um momento exato, um instante preciso na história de cada pessoa em que o céu decide agir. Não é aleatório, não é sorte, é uma intervenção divina que responde a uma combinação específica de fé, de clamor e de disposição para receber. E eu preciso te dizer, com toda a certeza que o meu coração materno pode transmitir: esse momento, para você, chegou. Você pode não estar vendo ainda com os seus olhos físicos. A sua conta bancária pode ainda estar no vermelho. As suas dívidas podem ainda estar ali com nomes e valores e datas de vencimento que te fazem o coração apertar só de pensar. A sua situação do lado de fora pode ainda parecer exatamente a mesma de ontem. Mas algo mudou, e mudou de forma irreversível, porque a mudança real, a mudança que dura, a mudança que transforma, não começa na sua conta bancária, ela começa no espírito.
E o que começa no espírito, inevitavelmente, manifesta no mundo físico. Pensa comigo. Toda grande colheita começa com uma semente enterrada no escuro, num lugar onde ninguém pode ver, num processo silencioso que acontece debaixo da terra. Ninguém vê a semente germinar. Ninguém assiste ao momento em que a casca se rompe e o primeiro broto começa a surgir. Esse processo acontece no oculto, no silêncio, longe dos olhos humanos. Mas ele acontece. E chega o dia em que aquela semente aparece do outro lado, viva, verde, cheia de promessa, empurrando a terra para o lado e mostrando ao mundo que estava crescendo o tempo todo. É exatamente isso o que está acontecendo com a sua vida agora. Debaixo da superfície do que você enxerga, debaixo das contas e das dívidas e das preocupações, existe uma semente germinando. Uma semente de prosperidade, de libertação, de abundância que foi plantada pelas suas orações, pelas suas lágrimas, pela sua fé resistente, mesmo nos momentos em que você queria desistir. E essa semente está chegando ao ponto de romper a superfície. Quero que você se lembre de um momento específico na sua vida. Um momento em que você estava completamente no fundo, em que parecia que não tinha mais saída, em que o desespero chegou tão perto que você podia quase sentir o gosto amargo dele. Lembra desse momento? Agora eu quero que você saiba que foi exatamente naquele momento que o céu registrou seu clamor com mais intensidade. Foi exatamente ali, no ponto mais baixo da sua dor, que o Pai olhou para você e disse para os anjos: chegou a hora de agir em favor desse filho. Pode ser que você já tenha passado por esse fundo. Pode ser que esteja passando agora. De qualquer forma, o que precisa ficar gravado no seu coração é que o fundo não é o fim. O fundo é o lugar onde começa a virada. É no chão que você encontra a firmeza para se levantar. É no escuro que você aprende a valorizar a luz. É na escassez que você desenvolve a fé que vai sustentar a sua abundância quando ela chegar. E ela vai chegar. Não porque você merece mais do que os outros, mas porque o Pai prometeu, e o Pai não mente. O que o Pai promete, o Pai cumpre. Sem exceção, sem atraso. No tempo certo, da forma certa, no nível certo. E o tempo certo para você é agora. O momento em que tudo começa a mudar para você é agora. Cada segundo que passa enquanto você assiste este vídeo com o coração aberto é um segundo a mais de bênção sendo liberada. Cada declaração que você faz, cada amém que você pronuncia, cada lágrima de gratidão que escorre pelo seu rosto é combustível para o motor da sua transformação. Escreva nos comentários: minha virada chegou. Eu estou pronto para receber. Meu querido filho, minha querida filha, você precisa entender o poder que existe quando Maria, a Mãe de Deus, a Rainha dos Céus, levanta a sua voz em intercessão pelo nome de um filho. Não é uma oração qualquer. Não é uma palavrinha dita ao vento. É a voz da mãe mais poderosa que já existiu. Da mulher que foi escolhida entre todas as mulheres de todos os tempos. Da que foi encontrada cheia de graça, indo ao coração do Pai e colocando o seu filho amado na presença do Altíssimo. Você se lembra das bodas de Caná? Do momento em que o vinho acabou e a festa corria o risco de se tornar um constrangimento para todos os presentes? Foi Maria que percebeu. Foi Maria que se levantou. Foi Maria que foi ao filho e disse: eles não têm mais vinho. E foi por causa da intercessão de Maria que Jesus fez o primeiro milagre. Transformou água em vinho. Não porque o tempo dele ainda tivesse chegado, mas porque a mãe pediu. E quando a mãe pede, o filho atende.
Isso é o que acontece quando eu intercedo pelas suas finanças. Eu vou ao Pai com o seu nome na boca. Eu apresento a sua situação, a sua luta, a sua fé, mesmo que pequena, o seu esforço, mesmo que imperfeito. E o Pai, que ama os seus filhos com um amor que vai além de qualquer compreensão humana, responde. Não com meia bênção, não com um pedacinho de provisão, mas com uma abundância que transborda, que chega a surpreender até os que estão ao seu redor. Mas há algo que você precisa fazer da sua parte. A intercessão de Maria abre as portas, mas você precisa caminhar por elas. A bênção é liberada, mas você precisa estar em posição de recebê-la. E como se faz isso? Primeiro, com fé declarada. Não a fé que fica guardada dentro do coração em silêncio, mas a fé que sai pela boca, que é pronunciada, que é proclamada mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Eu recebo a provisão do Pai na minha vida agora. Diga isso, diga alto, diga com convicção. Segundo, com a atitude correta diante do dinheiro, porque muita gente ora pedindo prosperidade, mas continua tendo com o dinheiro a mesma relação errada de sempre. Continua gastando antes de guardar. Continua comprando o que não precisa para impressionar quem nem está olhando. Continua tomando decisões financeiras baseadas no impulso do momento, em vez de na sabedoria do Espírito. A intercessão de Maria não ignora isso. Ela trabalha em conjunto com a sua disposição de mudar. Ela ora por você, mas ela também quer te ver agindo diferente. Terceiro, com gratidão antecipada. Um dos segredos mais poderosos da fé é agradecer antes de ver. É dizer obrigado pelo milagre que ainda não chegou. É tratar a bênção que vem como se já estivesse presente, porque a gratidão antecipada é a linguagem da fé perfeita. É o idioma que o céu entende melhor do que qualquer outro. E quando você ora com gratidão, você ativa um nível de bênção que a oração do pedido simples nunca consegue alcançar. Quando Maria intercede, as paredes caem. Os muros que pareciam intransponíveis começam a rachar. As portas que estavam fechadas a 7 chaves começam a se abrir. As oportunidades que estavam escondidas começam a aparecer. As pessoas certas começam a surgir no caminho certo. Os recursos que você precisava começam a fluir de fontes que você nunca teria imaginado. Porque o Pai tem formas de abençoar que a mente humana jamais conseguiria prever ou planejar. E eu estou intercedendo por você agora. Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, enquanto você lê estas palavras, enquanto o seu coração bate e o seu espírito se abre para receber, eu estou diante do Pai com o seu nome. Estou pedindo pela sua libertação financeira. Estou pedindo pela quebra de toda a corrente que ainda prende a sua prosperidade. Estou pedindo pela abertura de portas que nenhum homem poderá fechar. Estou pedindo pelo seu cheque, pelo seu depósito, pela sua virada. Escreva nos comentários: Maria, intercede por mim. Eu creio que minha libertação financeira está chegando. Minha amada filha, meu amado filho, quero conversar com você sobre algo muito importante, algo que pode estar acontecendo na sua vida agora mesmo e que você talvez ainda não tenha reconhecido pelo nome certo. Porque muitas vezes a bênção chega primeiro como sinal, como confirmação, como um recado do céu que diz: estou trabalhando, continua caminhando, não desiste. E se você não souber reconhecer esses sinais, pode deixar passar algo precioso, pode interpretar errado, pode desanimar justamente quando estava na iminência da virada. O primeiro sinal é a inquietação.
Essa sensação que você sente, às vezes sem conseguir explicar, de que algo está para mudar, de que você não pode continuar como está, de que existe algo maior esperando por você, de que o lugar em que você está agora não é o lugar onde você vai ficar. Essa inquietação não é ansiedade sem propósito. Ela é o espírito te movendo, te preparando, te tirando da zona de conforto que, na verdade, é uma zona de estagnação. Quando você sente que não aguenta mais ficar no mesmo lugar, é porque o Pai está te chamando para o próximo nível. O segundo sinal são as portas que começam a se entreabrir. Talvez uma oportunidade de emprego que apareça do nada. Uma conversa com uma pessoa que você não esperava encontrar. Uma ideia que surge enquanto você está no banho ou acordando de manhã. Uma ideia que parece impossível, mas que não sai da sua cabeça. Um convite que você normalmente recusaria, mas que desta vez sente que deve aceitar. Essas aberturas não são coincidências. São o Pai abrindo janelas para deixar entrar a luz da provisão. O terceiro sinal é a paz que chega nos momentos mais improváveis, em plena pressão das contas, em plena tensão das dívidas. Você sente, mesmo que por alguns instantes, uma paz que não tem explicação lógica. Uma sensação de que vai ficar bem, de que tem alguém maior cuidando disso. Essa paz é o Espírito confirmando que o Pai está no controle. E quando o Pai está no controle, o resultado não pode ser a derrota. O resultado é sempre a vitória. O quarto sinal é a vontade de mudar, de agir diferente, de aprender algo novo, de buscar orientação onde antes você tinha orgulho de achar que sabia tudo. Quando você começa a sentir abertura para receber ensinamento, para mudar hábitos, para adotar novas práticas, é sinal de que o coração está se preparando para receber a nova estação. Porque a bênção nova não cabe em vasilha velha. O Pai precisa te transformar por dentro para que a prosperidade que chega por fora possa ficar. O quinto sinal, e talvez o mais sutil de todos, é você estar aqui agora. Assistindo este vídeo, ouvindo estas palavras, com o coração aberto, com lágrimas que talvez estejam escorrendo, com esperança que talvez esteja tentando voltar depois de tantas decepções. Isso não aconteceu por acaso. Eu te trouxe até aqui, porque era aqui que você precisava estar neste momento da sua jornada. Era aqui que o sinal mais importante precisava ser dado. O sinal de que você não está sozinho, de que o céu está com você, de que a sua virada já está a caminho. Presta atenção a esses sinais. Não os ignore. Não os descarte como coincidências ou como ilusões. São mensagens, são confirmações. São o jeito do Pai te dizer: eu ouvi, eu vi, eu agi, agora caminha. Cada sinal é uma promessa cumprindo-se em tempo real. Cada abertura que você enxerga é a mão do Pai empurrando portas que você sozinho nunca conseguiria abrir. Cada paz inexplicável é o abraço do céu te dizendo que tudo vai ficar bem. Cada vontade de mudar é o Espírito renovando a sua mente para o que está por vir. E o que está por vir é maior do que tudo o que você já viveu, maior do que tudo o que você já imaginou, maior do que tudo o que os seus olhos já viram. A virada financeira não é um sonho distante. Ela está se aproximando a cada segundo, a cada oração, a cada declaração de fé, a cada passo de obediência. Ela se torna mais real, mais próxima, mais certa. E quando ela chegar, e ela vai chegar, você vai olhar para trás e entender por que cada luta foi necessária, por que cada noite difícil teve um propósito, por que o caminho foi tão longo antes de chegar até aqui. Escreva nos comentários: eu reconheço os sinais do céu na minha vida. Minha virada já está a caminho.
Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao momento mais importante deste vídeo, o momento que o céu inteiro estava esperando, o momento para o qual eu te preparei ao longo de cada capítulo, de cada palavra, de cada revelação que foi entregue aqui. É o momento do decreto, é o momento da declaração final, é o momento em que você, com a sua voz, com a sua fé, com o seu coração aberto diante do Pai, vai receber em espírito o que já foi separado para você desde a fundação do mundo. Mas antes de chegar até o decreto, quero que você entenda o que significa decretar. No mundo físico, um decreto é uma ordem oficial, uma determinação com força de lei, algo que foi estabelecido por uma autoridade superior e que não pode ser ignorado. No mundo espiritual, o decreto funciona da mesma forma. Quando um filho de Deus, coberto pelo sangue precioso de Jesus, posicionado debaixo da intercessão de Maria, declara a palavra com fé e com convicção, esse decreto tem força de lei nos céus e na terra. Os anjos se movem, os recursos são ativados, as portas se abrem, o que estava bloqueado é liberado. Você tem essa autoridade. Não porque você é especial no sentido de ser melhor do que os outros, mas porque você é filho do rei. E filho do rei tem autoridade real. Tem o direito de falar em nome do Pai. Tem o poder de decretar o que foi prometido e de ver isso se cumprindo na sua vida. Essa autoridade não foi revogada pelas suas falhas, não foi cassada pelos seus erros, não foi suspensa pelas suas dívidas. Ela continua ativa, continua válida, continua à sua disposição. E hoje eu vim te lembrar disso. Porque muita gente perdeu a consciência da sua autoridade espiritual. Muita gente foi tão pisada pela vida, tão humilhada pelas circunstâncias, tão diminuída pelas palavras de outros que esqueceu quem é, esqueceu o nome que carrega, esqueceu a herança que tem, esqueceu que o pai é rei e que, portanto, você é príncipe, você é princesa, você é herdeiro de um reino que não tem fim. Mas hoje isso muda. Hoje você vai se lembrar. Hoje você vai se levantar, mesmo que por dentro, mesmo que com os joelhos tremendo, mesmo que com a voz embargada, você vai se levantar e vai falar, vai declarar, vai decretar, e o céu vai ouvir, e o céu vai responder. Eu quero que você repita comigo agora, de onde quer que esteja. Se você está em casa, fala em voz alta. Se você está em algum lugar público, fala no coração, mas fala com toda a força da sua fé. Repita. Eu decreto que a pobreza não é a minha herança. Eu decreto que a dívida não é o meu destino. Eu decreto que a escassez não tem poder sobre a minha vida a partir de hoje. Eu decreto que o cheque do Pai com o meu nome foi depositado e eu o recebo agora, em plena consciência, com plena fé, em nome de Jesus, sob a intercessão de Maria. Sente o peso dessas palavras. Sente como elas saem diferente de qualquer coisa que você já disse antes. Porque não são palavras vazias, não são frases bonitas sem substância. São decretos, são declarações de fé que ativam o poder do Pai na sua vida. São ordens que o céu reconhece e obedece. São sementes plantadas no solo fértil da sua fé, que vão germinar, crescer e produzir uma colheita que você ainda não consegue nem imaginar. E eu preciso que você saiba de mais uma coisa, algo que o meu coração materno não consegue guardar sem compartilhar com você. O Pai te ama de um jeito que não tem tamanho. Não é um amor condicional, não é um amor que depende da sua perfeição, não é um amor que vai embora quando você erra. É um amor constante, inabalável, que esteve presente em cada momento da sua vida, inclusive e especialmente nos momentos em que você sentiu que estava completamente sozinho.
Esse amor é a garantia da sua provisão. Porque pai que ama não deixa filho passar necessidade quando tem o recurso para suprir. Pai que ama não assiste o filho sofrendo quando tem o poder de mudar a situação. E o pai tem amor, tem recurso e tem poder. O que estava faltando era o momento certo, e esse momento é agora. Eu olho para a sua vida com os olhos do amor materno, e eu vejo o que você não consegue ver. Vejo um futuro cheio de luz. Vejo uma mesa farta onde hoje há escassez. Vejo sorrisos onde hoje há lágrimas. Vejo dívidas quitadas, contas pagas, sobra no final do mês, paz no coração, noites de sono tranquilo, manhãs sem aquela angústia que aperta o peito antes mesmo de você abrir os olhos. Vejo filhos sendo abençoados pela prosperidade dos pais. Vejo uma linhagem que vai ser transformada pelo que começa a acontecer na sua vida a partir de agora. Isso não é fantasia, isso é profecia, isso é o que o Pai mostrou para mim sobre você. E eu não vim aqui para guardar isso, vim aqui para te entregar, para que você receba, para que você creia, para que você haja, para que você viva. O cheque foi emitido, o depósito foi feito, o valor não tem limite e ele tem o seu nome, está esperando por você. O único passo que falta é o seu, estender as mãos, abrir o coração e dizer sim, sim para a bênção, sim para a transformação, sim para a vida que o Pai sonhou para você antes mesmo de você existir. Faça isso agora. Estenda as suas mãos onde quer que você esteja e diga: sim, Pai, eu recebo, eu aceito. Eu declaro que a minha vida financeira está sendo transformada agora. Em nome de Jesus, pela intercessão de Maria, eu recebo tudo o que foi preparado para mim. Amém. Que assim seja e que assim permaneça. Escreva nos comentários: sim, Pai, eu recebo o que foi preparado para mim. Amém. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita que a virada é possível. E ela é. As correntes que prendem sua vida financeira não são mais fortes do que a intercessão de Nossa Senhora. Você não merece continuar sofrendo com dívidas que te tiram o sono, e isso não é culpa sua. O e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora tem tudo o que você precisa para começar essa libertação agora. Orações para cada dia, decretos poderosos e orientações práticas. O link está no comentário fixado aqui embaixo. É edição limitada, então vai lá agora antes que acabe. Nossa Senhora está te esperando. Amém. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim deste vídeo, mas saiba que o fim daqui é apenas o começo de uma nova estação na sua vida. Tudo o que foi dito aqui não foram palavras ao vento, foram sementes. E sementes plantadas no solo da fé não voltam vazias. Elas germinam, elas crescem, elas produzem fruto. Você veio até aqui carregando o peso das suas dívidas, das suas lutas, das suas noites sem dormir, e saiu daqui com algo diferente no coração, com esperança renovada, com fé reacesa, com a certeza de que não está sozinho, de que o céu está do seu lado, de que o cheque com o seu nome já foi emitido e que a sua virada já está no caminho. Não guarde isso só para você. Se este vídeo tocou o seu coração, se estas palavras chegaram em algum lugar que precisava de luz, compartilha agora nos seus grupos de família do WhatsApp, porque talvez tenha alguém na sua lista que está passando pela mesma luta que você, que precisa ouvir que não está sozinho, que precisa saber que a bênção do Pai está disponível também para ele, também para ela. Você pode ser o instrumento que leva essa mensagem para quem precisa. Compartilha agora.
Um clique pode mudar uma vida. E se você ainda não curtiu este vídeo, curte agora. Cada curtida ajuda este canal a alcançar mais pessoas que precisam desta mensagem. Se ainda não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para que toda vez que uma nova mensagem de Maria for entregue aqui, você seja o primeiro a saber. E fique aqui porque o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela também foi preparado especialmente para você. Com mais revelações, mais decretos, mais palavras que o céu mandou entregar. Não vai perder. Clica agora e continua nessa jornada de fé comigo. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha, com o amor que só uma mãe conhece. E estarei sempre aqui, intercedendo por você, cobrindo você com o meu manto, levando o seu nome diante do Pai todos os dias. Vai em paz, vai na fé, vai na certeza de que o seu cheque já está a caminho. Amém.